E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai fazer um exemplo então, no qual a gente vai resolver um circuito trifásico aí ligado em YY. Então, vamos ler o que diz a ordem do exercício aqui. O circuito trifásico em YY possui fontes de 120 volts RMS por fase. São ligadas cargas Z 10 mais J5 ohms por fase. Identifique as tensões correntes de fase e linha, bem como seus módulos e fases. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é calcular todas as grandezas de corrente e tensão nesse circuito YY que está desenhado aqui embaixo. Então, a gente tem aqui as tensões VA, VB e VC e as impedâncias que possuem valor 10 mais J5. Então, vamos começar escrevendo expressões, primeiro para as tensões de fase e linha, e depois a gente vai escrever para as correntes. Para as tensões, então olha só, a tensão de fase aqui é diferente da tensão de linha. A tensão de fase aqui nesse ramo, ele é igual à tensão VA, a mesma coisa aqui a VB e aqui a VC. Então as tensões de fase são as seguintes. Eles vão ser VA 127 com ângulo 0, VB vai ser 127 com ângulo menos 120 e VC vai ser 127 com ângulo mais 120 graus. As tensões de linha vão ser essas tensões aqui, ó, VAB, VBC e VCA. São resultados que a gente já viu aí, mas tu tem que lembrar que para um circuito em Y, a tensão de linha em módulo é raiz de 3 vezes a tensão de fase. Então as tensões de linha que a gente tem aqui vão ser as seguintes. Olha só, se tu fizer 127 raiz de 3, tem ali, ó, 220 volts praticamente. Então, vai ser 220. E agora, se lembrar daqueles nossos resultados, a gente tem agora um ângulo de 30 graus. Sempre adiciona 30 graus ao ângulo das tensões de fase. Então, VBC vai ser 220, menos 120 mais 30 dá menos 90. E VCA vai ser 120 mais 30 vai dar 150 graus. Então essas são as tensões de fase e as tensões de linha. Agora, o que acontece com as correntes? Bom, lembra lá, ou só olha para o circuito que tu vai perceber que essa corrente aqui, que eu vou chamar de IA, ela é uma corrente tanto de fase quanto de linha. Então, basta a gente calcular elas uma vez aí. Então vamos calcular as correntes. IA. Como é que a gente pode calcular a IA? Bom, ela vai ser a tensão sobre essa carga dividido pelo valor da carga. Então, vai ser essa tensão, que é uma tensão de fase, dividido pela carga. Portanto, a gente vai ter o seguinte, ó, IA vai ser VA, que é a tensão de fase, dividido pela impedância. Botando esses valores aí, eu vou ter então 127 com ângulo 0, dividido pela minha carga, que é 10 mais J5. Agora, tu faz esse cálculo na tua calculadora, porque de cabeça é muito ruim de fazer. Então, eu tenho que botar a minha calculadora aqui em graus. E vou fazer essa conta aqui então, ó. 127 com ângulo 0, eu posso escrever como sendo só 127, dividido por 10 mais J5. Então 10 mais 5i. Isso vai me dar 10, só que ele está agora em coordenadas retangulares, eu vou botar em coordenadas polares. Aí, ó, a gente tem então 11,35 com ângulo menos 26. Isso são amperes RMS, porque a gente tinha que esse 127 eram 127 volts RMS.
Bom, o que acontece? Agora eu vou ter que calcular IB e IC, que são essas correntes aqui. Não, tu não precisa calcular. Por quê? Porque eu sei que essas correntes são equilibradas. Se elas são equilibradas, então elas têm sempre 120 graus de diferença e mesmo módulo. Portanto, eu já posso escrever diretamente que o IB vai ter o mesmo módulo, só que vai ter um ângulo agora, ó, menos 120. Então isso aqui vai dar menos 146 graus. Da mesma forma, o IC vai ter o mesmo módulo, só que agora ele vai ter um ângulo menos 26 mais 120. Isso vai dar um ângulo de 94 graus. Então, essa foi a análise do nosso circuito YY, dessa vez botando aí alguns valores que a gente ainda não tinha feito antes. Então, percebe que todos aqueles resultados que a gente tinha chegado na teoria antes se confirmaram, que são os seguintes: mesmo módulo, fases sempre defasadas de 120, a mesma coisa para as tensões, ó, sempre 120 graus de diferença, sempre mesmo módulo, e aqui também 220 como módulo e sempre 120 graus de diferença, só que dessa vez adiantados 30 graus em relação às tensões de fase. Era isso aí então. Na próxima aula vamos fazer mais um exercício aí para fixar melhor ainda esses circuitos em Y. Até lá!